Olá! Muito bem, boa noite. Estamos aqui, né? Hoje numa quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. É isso mesmo, estamos aqui para falar sobre algumas coisas que eu gosto demais. Primeiro, vamos por partes, né? Vamos falar ah, primeiro sobre homeostase. Homeostase é uma palavra que indica equilíbrio, indica que existe muita coisa acontecendo, né, que precisa estar organizada. E essa organização, no caso do corpo, é chamada de homeostase, ok? Quântica, né? A gente quando fala de quântico, a gente está falando do quantum, a gente está falando de energia, a gente está falando de muita coisa nessas últimas décadas, né? Especialmente essas duas últimas décadas sobre os aspectos quânticos, ok? Informação. Gente, informação é a base do raciocínio e a partir daí da tomada de decisão. Então a gente vai juntar tudo isso e vamos conversar com a Tatiana Lacerda, que já está aqui aguardando, tá? Então por isso que eu estou enrolando um pouquinho para você disparar esse aviãozinho que tem aí, convidando os seus amigos para essa live em que nós vamos falar de informações que podem modificar a sua expressão energética, quântica, tá? E te devolver o equilíbrio, tá? Na etimologia das palavras já seria assim. E eu adianto, enquanto você vai convidando mais pessoas para entrarem aí, que é uma das formações que eu tive a oportunidade de fazer há cerca de uns 10 anos atrás. E é interessantíssimo. É interessantíssimo, tá? Isso é uma técnica, é uma ferramenta que nós temos para auxílio próprio e para ajudar os outros também. Nós vamos falar sobre essa história, né, de o que vem a ser isso, como isso pode ser utilizado, tá? Nós vamos falar isso de um ponto de vista que você passe a compreender, né, alguns aspectos, até do jeito de falar, como falar, tá? A sequência do que falar, tudo isso tem relação, tá bom? Então agora eu vou chamar a nossa super convidada, deixe eu usá-la. Isso, vamos ver se já deu certo. Tcharam! Como num Olá, passe de mágica, hein, Tati? Muito bem, Wender. tudo ótimo. Gente, enquanto eu apresento essa gracinha aqui que é a Tati, nós tivemos um contato muito bacana há uns anos atrás, num curso de renascimento, em que ela pôde participar. Nós trabalhamos as respirações, nós trabalhamos um nível alto de conexão. Foram 3 noites nessa ocasião, né? E foi bem bacana. Então já tem alguns anos que eu a conheço, que nos conhecemos, tá bom? Então agora, além disso, ó, ela é professora, ela trabalha muito com essa área e ela desenvolve um trabalho também exponencial, eu diria, nessa área terapêutica. Então nós vamos conversar agora com a Tati. Tati, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o meu microfone agora para que você se apresente, né? Apresente o que é homeostase quântica informacional. Aí eu vou abrindo e vou te chamando. Quando eu levantar esse dedo aqui assim é porque eu quero perguntar alguma coisa e aí nós vamos trocando ideia sobre tudo que vai acontecendo, tá bom? Combinado. Então tá. Então vamos lá. Quem é a Tati? O que é homeostase quântica informacional? Primeiramente, gratidão imensa pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Gosto muito, né, de conversar com você. Acho que as nossas mentes, né, as nossas informações são muito parecidas. Então, é sempre um prazer enorme. E sim, tive a oportunidade de estar com você, de renascer novamente. Foi maravilhoso, né? Super indico. Quando estava fazendo as outras lives, eu sempre mandava um aviãozinho, porque realmente eu acho que nos transforma, né? Mas vamos lá. Então, eu sou a Tatiana,
Hoje atuo, né, como terapeuta e professora em homeostase quântica informacional, mas sempre juntando aí toda a bagagem, né, que quando a gente entra nesse, que a gente começa a descobrir esse mundo, né, de autoconhecimento, nós vamos fazendo aí diversas formações, né? Então, hoje eu foco mais na homeostase, mas tem formação em PNL, passei no coach, né, na constelação, enfim, em diversas outras áreas. Mas sim, vamos falar da homeostase. A homeostase quântica informacional, né, você já apresentou muito bem, porém, da sua apresentação, eu quero fazer uma pequena ênfase. Hoje, sim, nós temos muitas terapias que trabalham com a física quântica, né? E a homeostase quântica, ela vai um pouquinho mais além, né? Ela trabalha com a física quântica informacional. Então, qual que é a diferença, né? Para quem está na live já entender. Antigamente, né, Deana, no comecinho, na física clássica, o que que eles falavam? Que tudo que existia, né, era feito de matéria, né? Considerava-se que Perfeito. tudo era formado por matéria, que eram os famosos átomos, né? Depois eles descobrindo que fazendo-se a ficção desses átomos, eles eram contidos de energia, né, e não de matéria. Por isso eles começaram a dizer que tudo que existia era feito de energia. E hoje a maioria das terapias que trabalham com a física quântica ainda trabalham nessa linha da energia. A física quântica informacional, ela é um pouquinho mais recente, ela é de 1989, né? John Archibald Wheeler foi o primeiro cientista a falar da física quântica informacional. Então, o que que ele disse? Nem energia, nem matéria. Tudo que existe são informações. Então, tudo que existe aqui materializado é um conjunto informacional. Então, nós, seres humanos, somos um conjunto de informações. E o que que seriam esse conjunto de informações? Pensamentos, sentimentos, crenças, condicionamentos, hereditariedades. Então, tudo isso é que nos constitui, né? Que, na verdade, acaba sendo o que quem trabalha na energia diz a mesma coisa. Por quê? Eles falam, né? O campo eletromagnético emite uma energia que vai e volta para você. Aquilo que você pensa e sente vai e volta. Só que eles não denominam o que é pensar e sentir. Eles tratam isso como energia. E aí o que é Perfeito. para Eu vou até chama fazer de uma pequena pausa aí, gente, porque eu acho que o detalhe está aí. Na minha experiência também, em estar estudando essa questão de pensar e sentir, eu acho que é uma grande confusão. Por isso que eu estou chamando a atenção para esse momento. Pensar e sentir são abordagens integradas, elas se correlacionam, mas são diferentes. Perdão, Tati, mas eu precisava enfatizar isso. sim, né? São conjuntos informacionais totalmente diferentes. Por quê? E em que nível que isso se materializa, né? Pensamento gera sentimento, que gera ações, que geram resultados, né? Nem discutir se primeiro pensamento, depois sentimento, porque existe ali, né, um traço de um sentimento antes do pensamento, mas na verdade são o quê? Que vai criando a nossa realidade. Pensamento que gera os nossos sentimentos, que geram as nossas ações, que geram os nossos resultados. Então nós precisamos sempre, né, ficar muito atentos aos nossos pensamentos. Por isso que essa nova maratona que eu estou fazendo, eu chamo o poder do ser consciente. Por quê? Nós já estamos entendendo aqui que tudo que nós vivenciamos, então... Quer pontuar? Não, na verdade, eu estou querendo só deixar claro aí para no final você gastar um tempinho para falar o que que é essa maratona, então, que você está fazendo. Que eu não estou Tá, sabendo e eu acho que eu não sei se todo mundo está sabendo, tá? tá bom, eu falo. Então, o que que nós precisamos entender? Que tudo que existe são informações, né? Que nós somos esse conjunto informacional. Então, que toda a realidade que nós estamos vivenciando hoje, ela está sendo construída por esse próprio conjunto de informações
que existe na nossa consciência. Informações essas que vêm lá desde o momento da nossa concepção. Por isso, né, a importância de olharmos para a nossa vida desde esse momento. Então, e nesse momento eu gosto de enfatizar também, Dea, que quando eu digo que tudo que nós estamos vivenciando hoje está sendo construído pela nossa própria consciência, às vezes é difícil da pessoa internalizar isso, porque ela pensa, nossa, eu estou numa realidade tão ruim, às vezes de um problema de saúde sério, né? Ou no problema ruim de relacionamento, enfim, sou eu que estou construindo, aí a pessoa já se sente culpada e aí ela nega isso. Então, nesse momento, eu não quero que vocês se olhem com culpa, eu quero que vocês se olhem com o quê? Com empoderamento, de dizer, se sou eu que estou construindo a minha realidade, ainda que de forma inconsciente, porque eu não tinha consciência disso e essas informações estão a níveis inconscientes, eu agora, então, entendo que eu posso mudar a minha realidade, que ela só depende de mim, porque sou eu que construo. E aí a pessoa se empodera para poder construir uma realidade diferente. Ô, Tati, mas assim, quando a gente, desde a concepção, como você falou, nós estamos recebendo muitas informações, né? Nós estamos recebendo informações pelas nossas vias sensoriais, ou seja, o que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, degustamos, né? As percepções energéticas mesmo, as vibrações que nós temos. Então, nós estamos recebendo esse monte de informações. Como que acontece a escolha do que nós vamos utilizar? Ou seja, é necessário que a gente transporte aquilo para a consciência, ou seja, eu só vou usar uma determinada aptidão que eu recebi quando eu me torno consciente dela, ou eu vou escolhendo por repetição, de maneira aleatória, pelo grupo que eu convivo, esse tipo de coisa, ou existe uma técnica específica para a gente poder buscar essas informações inconscientes e trazê-las mais para a realidade. Por exemplo, se você pegar um pai e uma mãe diabéticos, hipertensos, doentes emocionalmente, etc., eu estou num ambiente contaminado. Entende? As informações que estão chegando ali sobre hábitos alimentares, esportes, etc., mais a minha genética está me deixando comprometido. Porém, a gente vê que nessa mesma família tem um filho que desenvolve todas as doenças e um outro filho que não desenvolve nenhuma delas, às vezes vai até para o lado oposto. É extremamente saudável. Então, como que acontece a escolha desse monte de informações que chega para a gente a todo momento, a todo instante, mais a que a gente gera, né, pelo pensar, né, e a gente executa tal, a gente executa esta. O que que acontece, Tati? Perfeita a sua colocação, porque exatamente quando eu comecei a fazer esse estudo, eu me questionava muito isso. Não só as doenças em si, como o próprio perfil de personalidade das pessoas, né? Porque que nascem ali pessoas, às vezes gêmeos, com personalidades tão diferentes, né? Uns nascem ali, né? Vamos supor, ali na periferia, e um vai para o lado, né, negativo e o outro vai estudar, vai por que que isso acontece. Né? Então, é exatamente assim. Como que tudo começa? Na concepção. Então, como que na concepção? Por que meio? O conjunto informacional do pai e o conjunto informacional da mãe. Né? O óvulo vem ali com o conjunto informacional da mãe, o espermatozoide do pai, e os dois se unem, informando um novo conjunto informacional. Se o pai e a mãe já têm muitas informações negativas, é exatamente isso, né? Pessoas que têm muitos problemas de doenças, que têm muitos sentimentos, muitas crenças, muitos padrões de pensamentos ou de sentimentos negativos, isso vai sendo transferido para a criança. É onde já há a possibilidade de ocorrer ali os problemas de saúde desde a gestação. Já vem um feto com problema de saúde. Certo? E respeitando todas as crenças, o que que nós falamos a mais? Que nesse momento da concepção, para quem é reencarnacionista, esse novo feto, ele recebe também o conjunto informacional de vidas passadas.
Entende? Então, aí se une com os três. Perfeito. Para quem não é reencarnacionista, né, nós respeitamos a crença, então ficamos com o conjunto informacional do pai e da mãe. E Uhum. aí, Bea, eu hoje sou mãe de 3 filhos, você também tem 3 filhos, e sabe, né, o quanto, não sabe como nós mães se nos sentimos, mas sabe que cada momento gestacional nós passamos por experiências diferentes. Então, a mãe, em cada filho que ela está gestando, vão acontecer coisas diferentes na vida dela. E tudo aquilo que a mãe pensa e sente, ela vai transferindo automaticamente para o feto, que começa a receber, captar todos esses sentimentos. Tati, deixa eu fazer Independentemente tirar uma dúvida. de ser em relação a ele. É todos os sentimentos que a mãe tem. Pode ser relacionados ao trabalho, pode ser relacionado ao relacionamento. A criança recebe e ela não consegue identificar. Ela identifica aquela informação como negativa. Pode falar. A minha dúvida é no seguinte sentido. A gente tem, sim, várias teorias neurofisiológicas, ou seja, bioquímicas, que mudam a informação bioquímica, ou seja, a acidez do corpo, os radicais livres, né, a química hormonal, de acordo com cada fase da mulher durante o período gestacional. Ou seja, então realmente isso acontece e as mudanças de temperatura, inclusive, vão dar origem a teorias, né, como a teoria do Reich, específica do porquê que uma pessoa é mais mental, se sente mais o patinho feio, ou mais benquisto, acha que não está no planeta, etc. Ou é mais corporal e etc. Enfim, tem teorias. Agora, a minha dúvida em relação a isso é o pensamento, ele vai gerar da mãe, o pensamento e o sentimento da mãe vão gerar uma reação bioquímica, e essa reação bioquímica é que é transmitida para o feto, ou o ato de pensar energeticamente já tem ali um convívio energético, uma bolha energética, vamos dizer assim, acontecendo, que leva a uma mudança informacional do bebê. Qual que é a sua interpretação? Sei que são duas coisas. Uma eu estou falando de telepatia, né, de uma certa forma, e outro eu estou falando de bioquímica. Como que você vê essas questões aí? É que a bioquímica, ela é o quê? Já é a informação se materializando. As células é a informação. Então, ela transfere das duas formas, tanto de maneira informacional, que nós dizemos telepatia, que é a não local, quanto por meio das sensações, das células, dessa transferência que ocorre pelo meio bioquímico, né? Que é automático, as duas acontecem ao mesmo tempo. Uma está gerando a outra. São as informações que nós temos, nesse caso, é que vai somatizar no nosso corpo. Então, as informações da mãe somatizam no corpo dela e essas células transferem. E isso acontece também, acredito que de forma informacionalmente ali, num conjunto que a gente chama de não localidade, que é esse conjunto aí fora da matéria. Sim, a nível não local, né? E aí você tinha me perguntado, né? E por que se justifica o fato, né, de um filho ter a doença e o outro não ter a doença. Então, a partir daí, a partir dessas informações que ele recebeu na gestação, que são diferentes das informações, totalmente diferentes das informações de uma outra gestação, ele vai começar a formar o conjunto dele de quê? De significados. Ou seja, o conjunto de como ele reage diante das situações. Porque as situações da nossa vida, todas elas são em si neutras. O que vai fazer a diferença na nossa vida é essa historinha que a gente conta, é a forma que nós reagimos diante dessa situação, ou seja, os nossos pensamentos. Então, uma criança que ela recebeu ali muita rejeição nessa formação ali, desde o ventre materno, por exemplo,
A hora que a mãe estiver passando ali desde a primeira idade por situações muito desafiadoras, ou que a mãe dá uma bronca, alguma coisa assim, ela já vai dar um significado maior de rejeição do que uma criança que não recebeu muitas informações de rejeição. E aí isso vai se somando ao longo da vida, porque quanto mais eu tenho uma informação, mais eu construo uma realidade onde eu vou vivenciar. Então, mais ela emaranha com situações, com pessoas que vão de novo rejeitá-la. E aí isso só vai se repetindo ao longo da vida. Então, ela chega a somatizar a mesma doença que os pais tiveram. Agora, se ela consegue ali, né, dar significados diferentes para aquilo ali, ela não somatiza. Perfeito, Tati. É muito interessante quando a gente observa isso, porque cada pessoa já cria um comportamento, né? Quando ele acha que vai ser rejeitado, ele já fala como rejeitado, ele já se encolhe, ele já abaixa a cabeça e vai ter uma abordagem de linguagem corporal para isso. E é muito interessante, tem algumas outras ferramentas, a microfisioterapia, a nova medicina germânica, alguns tipos de leituras biológicas, que é possível pegar essa primeira informação. Ou seja, foi lá na gestação que a pessoa teve a primeira informação de rejeição. Ou foi na infância, ou foi na adolescência. E depois o corpo vai mostrando, né? Como eu trabalho com o corpo, então eu estou compartilhando. Ele vai mostrando que você tem épocas específicas que você vai fazendo ciclos, e aí tem até outras relações interessantes com esses Nossa, ciclos esse com a estudo eu não conheço, natureza. eu quero saber o que é. Para Você vai fazendo aprofundar. ciclos e repetindo aquele comportamento. Teoricamente, a gente tem que ir na primeira informação, que é aquela que é o Uhum. programante. Ou seja, a primeira vez que eu reagi à rejeição, eu adotei um determinado comportamento, né? Uma reação de estresse que basicamente é aquela Sim. mesma de sempre, que é luta ou fuga. Ou eu resolvi Uhum. enfrentar, ou eu resolvi fugir daquela situação. Só que é igual para o medo, para a raiva, para a tristeza. E aí eu adotei um comportamento. Se eu identifico em que situação, com quem, eu modifico a realidade daquela doença, no caso, trabalhando com o corpo, e a pessoa sara. E ela não sabe como que aconteceu. Porque aquela informação, exatamente o que você está falando, aquela informação foi ressignificada, foi compreendida, foi entendida, e ela não tem mais por que se manifestar daquela via, daquele jeito, que é o único que o corpo sabia. Agora, se você mostra uma outra opção, olha, você pode, na situação de rejeição, também dizer isso, falar aquilo para você mesmo, para o outro, se comportar com um corpo diferente. Aí, a somatização que vinha acontecendo, o comportamento cessa. Olha só como a gente está falando, você está falando de um ponto de vista vibracional e informacional que converge com um monte de ciências diferentes, corporais, né, que modificam o estado de saúde e doença. Que é isso que eu queria compartilhar, Tati. Maravilhoso, realmente. E como que nós vamos buscando, né? A homeostase quântica, ela tem um raciocínio formado a partir do sistema do corpo, né? Cada tipo de trauma somatiza por meio de uma doença em uma parte diferente do corpo. É, então, aí, a partir daí, né, do histórico de doenças dessa pessoa, nós formamos ali uma busca, um raciocínio. Porque aí eu já sei se a pessoa teve problemas de relacionamento, ou se ela teve problemas financeiros, ou se ela teve ali problemas de perdas. Cada uma dessa somatiza aí, né, numa parte diferente do corpo. O diabetes, que você tinha perguntado, ela é uma das mais complexas de serem trabalhadas, porque o diabetes ele pega diversos sistemas do corpo, né? Em suma, a gente trata como o fechamento para o amor. Essa é a principal informação do diabetes. Se for o tipo 1, né, muita rejeição e autorrejeição, gerando esse fechamento para o amor.
E aí ele envolve sistema circulatório. Sistema circulatório são os traumas de vínculo fechado, ou seja, ali a troca do relacionamento amoroso, onde está em desequilíbrio. Só que aí, né, nós trabalhamos também como envolve pâncreas, né, na produção ali da insulina, então a gente vai também trabalhar essas questões relacionadas e a questão da essência por ser um hormônio. Então nós trabalhamos com 3 sistemas. E aí quando a gente fala, né, de toda a parte hormonal e de tireoide, essas coisas, nós estamos falando de traumas com a essência, que são os nossos valores, os nossos princípios. Então, nós temos que interligar esses 3 setores. Mas cada tipo de trauma, ele somatiza numa parte diferente do corpo. Tati, entendi. De onde vem essa leitura? Né? Assim, de que cada parte do corpo tem um significado. Por quê? Eu estou perguntando. Porque o que eu sei vem da bioenergética, né, do Lowen, então tem um tipo de interpretação. Tem um outro estudo que vem da metafísica, que é um conjunto aí espiritual, informacional, da metafísica da saúde, do Val Capelli e Gasparetto, que são pesquisadores da Unicamp, que tem essa informação. Tem aquele conjunto que vem da linguagem corporal, da Cristina Cairo, né, que trabalha tanto com a psicologia quanto com a leitura do corpo. Né? Então, a gente tem diferentes hoje fontes. A própria medicina germânica se baseia na embriologia, nos núcleos cerebrais, e a maneira como cada pedaço do corpo tem significado de acordo com a formação neurológica. Então eu queria saber, no caso da homeostase quântica, de onde vem essa informação a ponto de você criar, e aí eu quero também perguntar isso, como é um roteiro de informações para tratar uma pessoa dessa forma. Como que funciona isso, Tati? Duas coisas, então. A primeira é de onde vem, né, a forma de interpretação de cada significado do corpo, se isso é da homeostase ou se for um outro conjunto de informações que você adquiriu, né? E como é um tratamento? Como é um tratamento mesmo com a homeostase quântica informacional? Ah, não, esse conjunto, no curso de formação, nós unimos praticamente tudo isso que você falou. Foi um estudo desenvolvido a partir da física quântica, da psicossomática, da anatomofisiologia do corpo humano e da medicina tradicional chinesa. Essas foram as principais 4 fontes que nós utilizamos. Né? E aí o professor Sérgio ia pesquisando junto com a física quântica mesmo, e aí nós formávamos raciocínios e levávamos para a área de teste. E aí, em forma de laboratório, nós íamos fazendo os atendimentos até solidificar. Não, isso daqui faz sentido. Então, nós terapeutas íamos, junto com o professor, desenvolvendo a metodologia. Então, certificando, comprovou, e aí como que se comprovava? Com a autocura. A pessoa praticava, né, e se autocurava. Achávamos a informação correta e a pessoa se autocurava. E aí foi solidificando esse raciocínio, né? Então, nós temos um estudo do macrocosmos, e antes do professor Sérgio falecer, nós estávamos em fase de testes do microcosmos, que era pegar, por exemplo, o sistema digestório, ele trata de traumas com a matéria, que é dinheiro, bens, trabalho e escola. Então, sempre que você tem traumas no sistema digestório, você somatiza nessa parte do corpo, que é o macrocosmos. E aí nós começamos a estudar, mas então por que somatiza na boca, ou na garganta, ou no esôfago, no intestino, né? Então, estou esmiuçando isso. E aí foi se solidificando, mas os testes não continuaram. Hoje a gente dá continuidade como terapeutas, né, e vai se solidificando cada vez mais. E aí, como é feito, eu falo que foi um grande desafio, né, porque você estudar anatomofisiologia e tudo isso sozinho, né, ainda bem que sempre nós tínhamos médicos em sala de aula, e aí desenvolvíamos trabalhos juntos para a gente ir aprofundando nesses estudos, entendendo, né, mais cientificamente como que funcionava.
E aí o trabalho, nós pegamos o quê? Temos essa formação do raciocínio, por meio, né? A pessoa chega no atendimento, eu preciso fazer a anamnese, entendendo quais foram as primeiras doenças que ela somatizou desde a infância, para ver se uma está sendo reflexo da anterior ou, né, quando começou. E aí nós temos diversas formas de pesquisa, né? Pode ser pelo quando começou, o que estava acontecendo na sua vida, e aí a gente foca naquilo. Então, por exemplo, a pessoa começou a ter gastrite desde que o pai morreu. Para nós, traumas de quebra de vínculo, ou seja, a morte de uma pessoa, uma separação, alguma coisa assim, somatiza no renal e não no digestório. Aí eu falo, ok, é importante trabalharmos a dor que você sente em relação ao seu pai, mas eu quero saber o que aconteceu na sua vida financeira após a morte do seu pai. Porque se você está com gastrite, foi a matéria que pegou. Não foi por a perda do seu pai em si, essa quebra desse vínculo. Geralmente, porque teve problemas na herança, ou desestruturou a parte financeira, entende? Aí a gente foca nesses traumas. Perfeito. Tá, e me fala uma coisa. Você falou aí, mas eu acho que a maioria das pessoas não conhece. Quem foi o professor Sérgio, então? Né? Então, me fala um pouco sobre os fundamentos dele, o jeito que ele vivia, que eu acho que é curioso aí para as pessoas conhecerem, então. E pelo que eu estou entendendo, você fez uma formação direta com ele, foi isso? Sim, eu falo que eu tenho o bonequinho dele aqui, ó. Eu vi lá no Eu falo, cantinho, era ele. Muito bom. uma aluna minha me deu uma vez, ela fez o professor Sérgio e eu, aquela lá. Ai, que bacana. Conta pra gente um pouco da história dele e da sua com ele, então. Deixa eu entender isso aí. O Sérgio, assim, eu falo que foi um grande mestre que eu tive aqui, a oportunidade de conviver realmente, né, nessa vida. Conheci o professor Sérgio em 2015. Eu, né, para quem não me conhece, eu tinha formação em direito, atuava na área do direito. Depois, até na época que eu te conheci, que foi lá com a formação da PNL, né, no Instituto Você, a partir do momento que eu comecei a me autoconhecer, eu entendi que o direito realmente não fazia sentido para mim. Eu estava em busca de concurso, mas não sabia nem que concurso que eu queria, né? Então, quando eu me conheci, eu falei, eu não vou ser uma concursada pública para ter uma estabilidade financeira. Eu quero algo que faça sentido para mim. E aí eu fui pesquisando essas áreas, eu falei, decidi, vou fazer psicologia. Quando eu conheci a homeostase quântica informacional, e a partir das mudanças que eu tive ali, desde o primeiro mês na minha vida, que foi né, com essa eliminação dessas informações, foi uma transformação muito grande. Eu falei exatamente isso que eu quero fazer. E foi muito uma coisa de sentir, assim. Eu fiz o curso básico, não foi com o Sérgio, foi com outras alunas que já tinham sido formadas. E aí eu falei, nossa, faz muito sentido isso aqui, eu quero conhecer. 15 dias depois, estava começando o curso de formação em São Paulo. E aí eu nem pesquisei no YouTube para saber quem que era Sérgio, sabe? Uma coisa assim, meio de sentir. Fui e fiquei encantada. Falei, isso daqui que eu quero, é esse caminho que eu quero. E ele era um ser, assim, que eu falo que realmente vivenciava o verdadeiro amor incondicional, né? Eu nunca convivi com alguém que fosse tão puro quanto o professor Sérgio, né? A gente não via ele entrar, né, em desequilíbrio em relação a nada. Ele era muito, muito atacado, né, por físicos, por estar nessa área, né? E ele sempre, a gente às vezes ficava, mas você não vai fazer nada. E ele falava assim, por que que você está julgando? Se nem Jesus julgava as pessoas. Então, assim, ele era um ser muito incrível, né? Ele foi um depressivo suicida, ele tentou 3 vezes se matar, né? E na terceira vez, ele conheceu o professor Pedro Makiyama, que era o estudo da ATPP, em que ele fazia uns trabalhos, né, emitindo algumas frases, e ele conseguiu se autocurar dessa depressão por meio dessas frases em 2 dias. E aí ele, então, começou a ficar próximo do professor Pedro para entender o que era.
aquilo ali. E aí ele percebeu, nesse tempo que ele passou com ele, que umas pessoas melhoravam, outras não, e ele começou a ter insights, né, de que isso estava ligado à área da física, e foi pesquisando e desenvolveu a homeostase quântica informacional, que faz o quê? Né? Que faz a eliminação, ela tem a capacidade de eliminar as informações negativas da consciência, que é assim o grande diferencial das outras metodologias que trabalham com a ressignificação da informação, né? Não só e não trabalham com a eliminação, ou seja, trabalha mais com a inserção da informação positiva, né? Muda o significado, mas não elimina. E aí, nessa área, eu tive, assim, um grande salto. Eu realmente consegui me autocurar. Eu falo que quando eu estudei essa parte do digestório, eu falei, sou eu, né? Eu vivenciei aí todo. A gente é sempre levado para os nossos caminhos de cura, né? É incrível. E eu tinha todos os problemas, né? De gastrite, começava, né? Sinusite, já tinha operado sinusite, amidalite, e aí tinha gastrite. Eu falo, tudo que é it, eu tinha e tomava muitos remédios, muito remédio para enxaqueca. E aí eu fui me autocurando, né? De todas essas doenças. E trabalho aí desde finalzinho de 2015 com a homeostase quântica. E, assim, muito feliz, muito realizada com o trabalho. Então, assim, aí o curso de formação, ele demora 1 ano. Só Isso que essa é a mentoria que você está fazendo, ou o curso de formação é uma coisa e a mentoria é outra, que você tinha falado? A maratona que eu estou A fazendo? maratona é uma coisa, isso, e o curso é outra. Não, a maratona que eu estou fazendo é só uma maratona de lives mesmo. O curso de formação, nós, terapeutas, não somos habilitados a dar, né? Hoje, quem dá o curso, ministra o curso de formação no lugar do professor Sérgio, é o professor Carlos Secato, que é irmão dele. Que há pouco tempo antes dele falecer, ele tinha começado também, tinha feito a formação e estava trabalhando junto com ele, então ele deu sequência ao trabalho. Nós, terapeutas, damos só o curso básico, que é o quê? A pessoa aprende esse raciocínio que eu estou ensinando aqui. Ela vai entender de onde vem os desequilíbrios dela. E como, né, o trabalho ali, os 7 passos para ela montar, né, esses comandos quânticos, que a eliminação é feita por meio de comandos quânticos, para que ela possa adquirir de novo a homeostasia, o equilíbrio ali físico, mental e emocional. Então, ela aprende todo esse raciocínio, né, que foi desenvolvido no curso de formação, mas para se auto-aplicar, não Entendi. para atender como terapeuta. Ô, Tati, eu me lembro um pouco, né, da forma como fala, né? Eu fiz esse curso básico, né, há um tempo atrás, e eu queria perguntar o seguinte, há uma necessidade de repetição de um comando, ou uma vez dado o comando, está resolvido? Qual que é a sua experiência aí? Como funciona isso? Tá. Quando nós descrevemos um fato específico, é apenas uma vez na vida. Eu não preciso repetir, tá? Agora, se for uma situação, um padrão mental ou uma situação recorrente, aí nós vamos repetindo. Então, por exemplo, se eu tenho lá, porque o meu pai gritou comigo no dia do meu aniversário de 15 anos. O que que eu senti? Eu senti raiva, senti rejeição, senti isso. Então, eu fazendo a frase, eliminando, né, as rejeições que eu senti nesse momento, é só uma vez, nós emitimos um comando para cada sentimento negativo. E aí é só uma vez. Perfeito. Tem uma pergunta Por aqui que eu ia isso que a fazer. autocura é imediata. Então, o que que acontece, Thea? Se a gente chega a acontecer de, às vezes, naquele atendimento, a pessoa conseguir eliminar aquela doença. Porque nós conseguimos encontrar exatamente as informações que estavam criando aquilo ali. Eu tenho algumas situações, né? Não é sempre, gente, não quero aqui, né, induzir a uma autocura no primeiro atendimento, mas já chegou a acontecer de sumir nódulos no seio, nódulos no útero,
desde o primeiro atendimento. Então, as informações, dependendo do nível, né, que ela está. Perfeito. E a gente acessa o nível inconsciente, como você disse, né? O caminho é realmente conversando. E vai vindo a informação. Eu tive um senhor que ele tinha síndrome do pânico e ele achava que tinha começado lá aos 18 anos, quando ele ficou preso no elevador. E aí daí foram diversos fatos, né? Avião, essas coisas. E aí nós chegamos até aos 3 anos de idade dele, buscando, do nada a pessoa lembra, assim, ó, do fato, da situação. Né? Eu falo que emaranha com a situação e traz de um dia que ele tinha ficado, o pai era alcoólatra e que ele ficou ali preso dentro do quarto, né, com o pai tentando matar todos da família. Então, nós chegamos a acessar essa informação já no primeiro nível de consciência. Muito bacana, né? Bate com essas terapias que eu falei, de chegar lá na primeira informação e na primeira reação que a pessoa teve, né? Algumas vezes vai ser perguntando, algumas pessoas chegam à informação por alguma técnica de relaxamento, meditação, algumas pelo toque, que é uma das formas como eu trabalho também. Isso é muito bacana. E eu ia fazer uma pergunta que a Virgínia fez aqui também, que é o seguinte: e é possível fazer o tratamento da homeostase quântica informacional online ou à distância? Né? Como que funciona isso nesse ponto de vista? Sim, é possível. Hoje, né, desde antes da pandemia, a gente já fazia os atendimentos individuais online. Depois da pandemia, então, eu falo que hoje eu tenho mais pacientes, né, à distância do que quase presencial. E sim, tem que mudaram para o exterior, que está em Portugal, que está nos Estados Unidos, então sempre atendo e funciona muito bem. Eu brinco que só não tem o calorzinho humano aqui, né? Mas que funciona perfeitamente, né? As sessões individuais. E o tratamento à distância, assim, nós chamamos de interferência na outra consciência. O que é interferência? Eu faço os comandos como se fosse aquela outra consciência. Mas nesse caso, nós só fazemos, por exemplo, uma pessoa que não tem condições de fazer o trabalho, uma pessoa que está na UTI, uma pessoa que está inconsciente, alguma coisa assim, aí nós fazemos esse tipo de interferência. E para esse tipo de interferência, é preciso de toda uma neutralidade para não interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, então é um trabalho diferente a ser feito. E, por exemplo, uma mãe pode fazer uma homeostase quântica informacional para o filho, porque ele talvez não tenha essa consciência ou não tenha maturidade para entender isso, ou não? Como que funciona essa relação? Então, André, acontece que o filho que não tem maturidade para fazer o comando, a questão não está nele, está na mãe. E eu falo que isso eu tive uma experiência, assim, magnífica, porque além de eu me autocurar, quando eu conheci a homeostase, eu tinha o Caio, o Iago, que tinha 10 anos, o Caio tinha 8 meses, até para mim foi um desafio, eu falava, como que eu vou para Campinas todo mês, né, amamentando. E aí, não satisfeita, no 4º mês de curso, eu engravidei da Sara. Então, assim, eu pude muito aplicar isso na minha vida em relação ao Caio e à Sara, que estavam menores. Então, a criança, quando ela está no período inconsciente, ela está em total simbiose ali com a mãe, com os pais em si, mas mais com a mãe, e ela somatiza tudo nos filhos. A Paulinha está falando, cura a mãe para curar os filhos. É isso mesmo, né, Paulinha? A Paulinha é minha aluna também, e também tem 3 filhos. E é exatamente isso. Eu nunca dei remédio para os meus filhos. Eles eram meus laboratórios. Por quê? As crianças, elas têm muito mais sensibilidade para somatizar do que nós. Então, quando um filho começava a ter febre, alguma coisa, já parava e para me curar. Falava, que informação é essa que está passando aqui? E aí eu fazia os comandos em mim e eles melhoravam. E sempre foi assim, sempre foi assim. Então, assim, a criança ali a gente fala até os 7 anos, né? Ela está totalmente ligada à mãe. E a partir daí, a criança começou a falar, na verdade, ela faz os comandos. Então, os meus filhos fazem.
né? Nós trabalhamos ali de forma mais lúdica, mas eles fazem. Então, essa Perfeito. consciência eles têm. Se perguntar para eles, já tomaram remédio? Eles falam não. Às vezes eles falam um rosinha, porque o pai deu que era vermífugo. É a base, Só. né? Às vezes a gente escuta muito de um ambiente terapêutico, né? Num ambiente de consultório, aquela frase assim: ah, não, mas se minha mãe soubesse disso, ah, se meu marido ouvisse isso, ah, se meu chefe, ah, meu colega, meu irmão, meu primo ouvisse isso que você está falando, ia ser fundamental para ele. E na realidade, nós, quando modificamos, nós mudamos a realidade que está em volta também. Ou seja, o papel de cada um, se está chegando a informação para ele de cura de alguma forma, de transformação, de modificação, é exatamente para ele canalizar a própria cura, o próprio novo movimento e espalhar isso em volta, não é, Tati? Isso acontece porque é mais fácil, né, olharmos para os outros e culparmos os outros do que olharmos, né, para nós mesmos. E por que que isso acontece? Porque estamos todos emaranhados. Não somos separados, né? Nós fazemos parte de um todo. Então, quando eu limpo em mim, o outro se movimenta diferente. Eu já tive diversas situações dessas. Teve um lá de Goiânia que ele me deu um depoimento que foi o mais forte, assim. Ele fez o curso no final de semana. E aí, na segunda-feira, ele fez o atendimento, e aí ele trabalhou todas as questões que ele tinha com o pai, com o irmão. O irmão, ele não conversava desde a infância, assim, encontrava em casamento, em velório, mas nunca teve uma amizade. Ele limpou tudo isso em relação ao irmão. 2 dias depois, o irmão ligou para ele e falou assim: eu não sei porquê, mas eu acho que a gente precisa conversar. E aí eles se encontraram e conversaram e colocaram tudo em prática. Sensacional, né? Você vê Aí é que claro que veio a família inteira depois. Aí esse irmão dele fez curso, a irmã fez. Então, assim, atendo hoje, né? É o que foi para os Estados Unidos. Tendo ele, a esposa, os filhos. Então, quando nós temos, eu quero ajudar outra pessoa, como que eu faço? Primeiro você elimina o que você sente de negativo em relação a essa outra pessoa, tá? Que pode ser que só daí ela já muda o sistema, a forma de conviver com você, e depois a gente pode gerar positivo para essa outra pessoa, né? E sempre mudando você. A gente não tem que mudar o outro, né? Exatamente. E é muito interessante que as verdades, eu falo que elas são universais, sabe? As verdades, elas se manifestam no todo, né? E essa questão da transformação em si, reverberando no ambiente, é o que acontece nos cursos intensivos, como a gente já teve a oportunidade de fazer. É o que acontece após uma sessão de psicoterapia, é o que acontece após um trabalho de constelação familiar. Dependendo do abraço, dependendo do livro que você lê e dependendo da frase, né, aquilo mexe com você de maneira a te ressintonizar e muitas vezes te trazer para esse todo em que nós estamos. Né? Um dos grandes problemas costuma ser o sentimento egóico de estar separado do todo. Nós não estamos separados, né, do todo. Tudo que um faz interfere na vida do outro. Tudo que um deixa de fazer interfere na vida do outro. Eu acho que Sim. esse é o caminho. E, Tatiana, querida, nós falamos por 53 minutos. Eu falo que quando a live é boa, a gente não vê o tempo passar. E daqui a pouco o Instagram já vai começar a cortar aqui o nosso tempo. Então, eu vou pedir para você finalizar dizendo aí como buscar, né? Assim, seja com você, sigam a Tatiana, gente, Tatiana Lacerda, né? Pois vocês entram aí no Instagram dela, sigam ela. Mas e se as pessoas quiserem se formar, se elas quiserem se informar, ler sobre isso, fazer o curso, quais são os caminhos? Tá. Então, como eu te disse, eu estou nessa maratona de lives que chama, né, o poder do ser consciente, porque o mais importante é a pessoa tomar consciência de que ela está construindo a realidade dela, né? Porque de qualquer forma você constrói a sua realidade. E se você não toma consciência disso, o seu inconsciente vai acabar construindo e criando aí seus padrões repetitivos.
Então, o que que é a maratona? Eu estou fazendo lives separadas em temas diferentes, né? Fiz a semana passada sobre relacionamentos, falei relacionamentos dos pais, relacionamento de casal, agora na última live, no domingo eu farei uma que é aí para quem passar o Dia dos Namorados solteira, né? Aí na semana que vem tem sobre a prosperidade, porque o tema ele abrange todas as áreas. E aí no finalzinho dessa maratona eu vou ter uma live fechada no Zoom que eu vou falar especificamente o que que é a homeostase, trazer ali slides, a comprovação científica, como que ela foi desenvolvida, e no finalzinho eu vou já ensinar a praticar. Vou ensinar vocês a fazerem alguns comandos para que vocês possam auto-aplicar na vida de vocês e já começarem a ver as transformações. E aí, a partir de lá, vocês vão ver informações, né, de cursos, e aí tem o atendimento individual também, que é onde a gente faz essa busca específica, né? Assim que vocês entrarem em contato, eu entendo se é um caso, né, mais de fazer o curso, se o curso vai ser bom para você, ou se seria mais eu te conduzindo de forma individual. Então, esses são os meios de aprofundar nesse conhecimento, né? E entendendo, gente, que o universo, por que, que é tão importante eu alinhar o meu pensar com o meu sentir? Para eu poder colapsar a realidade que eu quero, para eu poder mudar a minha condição financeira, a minha condição de relacionamento. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu estou fazendo aqui, né, o poder da ação, eu estou visualizando, eu estou sentindo e nada acontece. É porque você tem esse conjunto informacional negativo que está te impedindo. Para trabalhar o financeiro, você vai precisar voltar nos seus traumas financeiros desde a infância, no seu primeiro provedor, né? Tanto a nível emocional quanto a nível mental. Então, a gente precisa trabalhar todas essas informações e ajustar o pensar e o sentir com as ações. Eu preciso pensar com prosperidade, eu preciso sentir que eu sou próspero, eu preciso agir com prosperidade. Quando eu alinho esses três, eu consigo trazer para a matéria. E o universo, gente, sempre traz aquilo que a gente hoje aconteceu comigo. E eu falo tanto que é importante a gente estar atenta. Hoje de manhã foi aquele dia assim, que você acorda e o menino enrola para ir para a escola, e aí chega na escola atrasada, e aí chega na academia atrasada e eu tinha atendimento. Aí eu mandei uma mensagem no caminho saindo da academia, eu falei, gente, eu acho que nem estava em cima do horário. Eu falei, acho que eu estou muito em cima do horário, eu vou mandar uma mensagem. Mandei mensagem para ela e falei assim, eu acho que eu vou te chamar bem em cima do horário, que geralmente eu chamo antes. Aí, ela, não, tranquila, também estou aqui no horário. O que aconteceu? Acidente. Aí, do tempo que eu achei que eu ia atrasar 5 minutos, eu atrasei quase 20. Então, eu falei para ela, eu entrei na vibração do atraso. Por quê? O universo, ele não entende aquilo que você não quer. Ele entende aquilo que você está vibrando. Então, se eu sair daqui agora, essa hora, e penso, nossa, tá tarde, é perigoso, eu posso ser assaltada. Qual informação que eu mandei para o universo? A do assalto. Se passar um assaltante ali, ele vai emaranhar comigo. Ele vai nem olhar uma menina que está aqui do meu lado com o celular na mão. Porque eu estou na mesma vibração dele, não é a outra que não está nem aí. Então, por isso que é tão importante as pessoas se conscientizarem, né? Dessa construção da realidade e se empoderar para mudar, porque não importa, gente. Não importa o que aconteceu com vocês até aqui. Não importa o que seus pais fizeram, não importa a situação de vida que você teve, todos os desafios que você teve. O que importa é o que você vai fazer com essas informações daqui para frente. E se conscientizem de que é necessário olhar para esse passado. Porque muita gente fala, né? O que passou, passou, foi dolorido demais, é melhor deixar lá e vamos seguir em frente. Como se o passado não se fizesse presente todos os dias na nossa vida. Porque é ele que está criando a realidade hoje. Então, enquanto você não encarar, não olhar, e não curar, e não ressignificar, e não eliminar tudo isso, você não vai conseguir construir diferente. Vai continuar tendo os problemas que você está Tiana, tendo. É cíclico. sensacional. Vai acabar e eu não posso perder a oportunidade de deixar essa live gravada nunca. Gente, vou agradecer. Você merece, tá?
Saiba que todo mundo merece, como a Tati merece, sabe? Eu mereço, você também merece um conjunto de informações que te levem para a realização, tá bom? Muito obrigado, querida. Tchauzinho. Vou Eu que desligar antes que agradeço, por desliguem e eu gratidão preciso salvar essa imensa. live maravilhosa. Tchau, Obrigado, viu? tchau. Gratidão. Deus, gente, um beijo para vocês. Gratidão e tchau, tchau. Tchau.